Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre registro de candidatura. Parte 3 da nossa aula, agora começando a conversar sobre registro subjúdice. Primeiramente, o que quer dizer, né, esse registro subjúdice? Quer dizer que está sendo questionado ainda na justiça. É muito possível que a pessoa tenha submetido o seu pedido e estava com algum tipo de problema, e a Justiça Eleitoral indeferiu o pedido daquela pessoa em razão de algum documento que ficou faltando, algum problema. Normalmente o caminho é o seguinte: a gente recebe a documentação, abre um período de diligência, a gente permite que a pessoa complemente as informações. Caso ela não complemente, aconteça qualquer tipo de problema, é indeferido o pedido daquela pessoa. E se o pedido é indeferido, é possível que a pessoa entre com um recurso. E esse recurso, ele na Justiça Eleitoral tem efeito suspensivo. O que significa dizer isso? Significa dizer que até as instâncias superiores julgarem, aquele registro vai estar valendo. No entanto, a pessoa vai concorrer sub judice, quer dizer que o registro dela está ainda sendo questionado na Justiça. E aí, quando aparecer lá na tela da urna eletrônica, todas as pessoas que votarem nela vão saber que o voto pode ser anulado em razão daquela pessoa estar a concorrer sub judice. Então vamos ver o que a legislação trata a respeito do tema. Aqui diz que a pessoa, mesmo concorrendo sub judice, ela pode realizar todos os atos relativos à campanha eleitoral normalmente. Como eu falei para vocês, ela vai concorrer em pé de igualdade com todas as outras pessoas. Senão ela sairia prejudicada, né? Imagine só vocês concorrer de não poder realizar os seus atos de campanha porque você está concorrendo sub judice, e aí depois vem o TRE, por exemplo, e reverte a decisão do juiz eleitoral. O juiz eleitoral indeferiu, mas vem, por exemplo, o TRE e diz que não deveria ter sido indeferido. Então, em razão disso é que a pessoa pode fazer todos os atos de campanha normalmente. E aí, inclusive, usar horário eleitoral gratuito, rádio e televisão, ter seu nome mantido na urna eletrônica. Como eu falei para vocês, ele não pode ser prejudicado, sendo que ainda existe a possibilidade de ser revertida essa decisão. Sobre a validade dos votos, o que acontece com relação a esses votos que essa pessoa recebe? Essa validade fica condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Então, como eu falei para vocês, juiz eleitoral foi lá e indeferiu o pedido daquela pessoa. Qual que é a chance dela agora? A chance dela agora é o Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, reverter esse indeferimento e transformar isso em um deferimento. Ou então, se o TRE não o fizer, a pessoa ainda pode entrar com um recurso para o TSE, a depender do caso. E aí, com esse recurso, ainda pode ser revertida também a situação da pessoa. Por conta disso é que ela ainda pode concorrer, porque às vezes todo esse trâmite acaba demorando um pouco. Então ela acaba concorrendo, tá bom? E a sua validade, no entanto, fica aqui condicionada a ser deferido esse pedido dela. Candidato eleito que não estava sub judice, mas teve o registro cassado, por qualquer motivo que seja. A pessoa às vezes não estava concorrendo sub judice, mas em razão de alguma ação, alguma coisa, teve o registro cassado. O que acontece com os votos? O voto deverá ser computado para a legenda, em virtude do princípio do indúbio pro voto. Por quê? Se a pessoa votou, e aí a gente está falando aqui de eleições proporcionais, né? Então vamos dizer aqui que a pessoa, nós temos o candidato A, o candidato B, candidato C, candidato D. E aí nós temos aqui o A participa do partido X, o B participa do partido Y, Z do partido Z e o D do partido D mesmo. Então a pessoa votou no A. E o A teve o registro cassado, por algum motivo que seja. Então veja que é diferente da questão aqui de cima, que a gente viu a respeito do deferimento ou não do candidato. Essa pessoa aqui estava deferido, mas o registro dela foi cassado em razão de algum problema na justiça. Ela não estava sob júdice, mas foi cassado. O voto que a pessoa deu em A não vai contar para A em si, né, porque ele foi cassado, já não pode mais, mas o voto vai contar para X, tá, para o partido X. Como a gente falou, quando a gente vota na eleição proporcional,
em regra, nós estamos votando no partido em si e não especificamente na pessoa. Por isso é que, se o registro for cassado, o voto que em tese iria para A, na verdade, vai para o partido. E aí é possível que o partido acabe elegendo mais pessoas. Vocês vão se lembrar a respeito da sistemática da eleição proporcional, como a gente já falou mais atrás, quando a gente pega lá o quociente eleitoral, o quociente partidário. Então a gente pega que o partido, tendo mais votos, acaba tendo a possibilidade de eleger mais pessoas. Então, mesmo que o registro da pessoa seja cassado. Em regra, nas eleições proporcionais, devem ser computados, e aí eu trago para vocês então esse informativo 1090 para a gente poder consolidar o entendimento. Em regra, nas eleições proporcionais devem ser computados como válidos para os partidos políticos os votos dados aos candidatos sub judice, cujos registros de candidatura estejam deferidos ou sem análise pela Justiça Eleitoral na data da realização do sufrágio e que, após votação, sejam indeferidos por decisão judicial. Vejam bem, então, essa pessoa aqui, ela, em regra, teve o seu registro deferido. Ou teve o registro deferido, ou não teve nem análise. Sem análise. Então, ó, em regra, nas eleições proporcionais devem ser computados como válidos para os partidos, como a gente conversou, válidos para os partidos, os votos dados aos candidatos sub judice, cujos registros... Por que sub judice? Porque está correndo algum processo com relação ao registro daquela pessoa. Mais para frente a gente vai conversar que existem ações relativas aqui ao registro, existem algumas ações, e aí é possível que a pessoa esteja concorrendo sub judice, esteja correndo algum processo com relação a ela. No entanto, o registro dela, em regra, tinha sido deferido. Né? Então aqui diz, ó, ou foi deferido, ou então não teve análise ainda. E isso quer dizer que, em regra, ela vai concorrer nas urnas. Na urna eletrônica vai estar constando o nome dela e não vai estar constando que estava sub judice. Então estejam deferidos ou sem análise pela Justiça Eleitoral na data da realização do sufrágio e que após a votação sejam indeferidos por decisão judicial. Como na urna eletrônica não estava constando que ela estava sub judice, o que vai acontecer por força dos princípios democráticos, soberania popular e centralidade dos partidos políticos no sistema eleitoral proporcional, devem ser interpretados no sentido, o artigo 116A, deve ser interpretado no sentido de excluir da contagem para as legendas apenas os votos atribuídos ao candidato sub judice cujo registro esteja indeferido no dia da votação. Olha só, então existe uma diferença, né? Vamos aqui colocar dois casos diferentes. Existe o primeiro caso que a pessoa não concorreu constando sub judice na urna eletrônica e existe o caso em que a pessoa concorreu constando sub judice na urna eletrônica. Se as pessoas votaram em alguém que estava constando sub judice é porque elas já sabiam que o voto delas poderia ser anulado. Nesse caso, em que a pessoa concorreu sub judice nas urnas eletrônicas, o voto vai ser anulado dessa pessoa. Agora, existe o outro caso em que a pessoa concorreu e aí não constava nada na urna eletrônica, ela até estava sub judice, mas no dia da votação não constava nada ali na urna eletrônica, porque não era... o registro dela não tinha sido indeferido. Alguma outra ação que estava questionando ali o registro dela. Então, em razão disso, a gente percebe que existem duas situações diferentes e que o STF já tratou a respeito do tema, tá? O informativo 1090. Então, no primeiro caso, os votos vão para a legenda, então vejam que é bem recente, 2023. Então, no primeiro caso, os votos vão para a legenda, né? No caso que a pessoa concorreu e estava constando o número dela, o nome dela, normalmente na urna eletrônica. E no segundo caso, em que estava constando sub judice, os votos vão ser anulados, tá? Então, é o que ele diz aqui, excluir da contagem para as legendas apenas os votos atribuídos ao candidato sub judice cujo registro esteja indeferido no dia da votação. Então, aquela pessoa que já tinha sido indeferida e estava constando sub judice vai ser excluído da contagem, mas ele diz que apenas esse. Os outros casos vão para a legenda. Sobre variação nominal. Vamos lá, pessoal, é muito importante. O candidato às eleições proporcionais,
indicará no pedido de registro, além de seu nome, as variações nominais também, com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções, que poderão ser o prenome. Prenome é o nome mesmo da pessoa, né? O que a gente conhece por nome é o prenome. Sobrenome, cognome. Cognome por exemplo, filho, neto, né? Aquele elemento distintivo de um nome de um pai e de um filho, ou de um avô, de um neto. Nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a pessoa é mais conhecida, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade. Então, os nomes que a pessoa pode ser conhecida, ele vai dar 3 opções. Né? Todos os nomes que ele tem lá que ele é conhecido, seja o nome dele, seja o apelido, seja aqui o cognome, seja, enfim. Né? Ele pode utilizar de 3 nomes. Na verdade, ele vai indicar 3 variações, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade. Também não pode atentar contra o pudor e também não pode ser ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Desses 3 nomes, ele vai dizer, ó, número 1 é tal nome, número 2 é tal nome, número 3 é tal nome. Só que ainda assim, mesmo com essas variações, é possível que ocorra homonímia, que aí acontece quando 2 candidatos apresentam a mesma variação nominal, a mesma ordem de preferência, o mesmo nome, enfim. Tá? Eles apresentam o mesmo nome em razão disso. Acaba acontecendo um conflito ali entre 2 candidatos. E aí, como a gente resolve isso? Isso aqui é importante. Primeiro, prova de que é conhecido por dada opção de nome. A pessoa tem que provar que realmente ela é conhecida por aquele nome. E aí a gente vê aqui em cima, né? Voltando aqui um pouquinho, ele diz, ó, o nome pelo qual é conhecido, né? Nome pelo qual é mais conhecido. É uma das opções aqui. E aí, se a pessoa, ele tem que primeiro demonstrar que ele realmente é conhecido por aquele nome, porque às vezes a pessoa pode estar só colocando um nome aleatório lá só para prejudicar a candidatura da outra. Então, primeiro, prove que você não está só querendo prejudicar o outro, tá? Prove que você é realmente conhecido por esse nome. 2, a pessoa que estiver exercendo já um mandato eletivo, já está com um cargo público lá, ou o tem exercido nos últimos 4 anos. Ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, exercendo o mandato eletivo, ou o tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou. Então, tanto aquela pessoa que já exerceu o mandato eletivo, ou então que já tem exercido nos últimos 4 anos, tenho aqui em mente. Então, exerceu o mandato eletivo, ou então até se candidatou com um desses nomes, a gente percebe que a pessoa recebe uma certa prioridade para utilizar aquele nome que ela já se candidatou em algum momento ou já exerceu um mandato eletivo. Terceiro, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado. Aquela pessoa que é reconhecida por sua vida política, social ou profissional. Então, ele está priorizando aqui como as pessoas conhecem aquela pessoa. Então, tem lá o Zezinho e o Pedrinho. E aí o Pedrinho quer ser chamado de Zezinho. Mas todo mundo conhece o Pedrinho como Pedrinho, não como Zezinho. Então, assim, a pessoa tem que ver como ela é realmente identificada na vida dela, política, social, profissional. É um dos critérios aqui também. Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que em 2 dias cheguem a um acordo. Se, ainda assim, com essas 3 questões não tiver decisão, não tiver acordo, a Justiça Eleitoral chama os 2, chama o A e a pessoa que também quer ser chamada de A, você chama os 2 para que eles firmem um acordo aqui em 2 dias. No caso de não tiver acordo, não acontecer um acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida. Então, ali, a Justiça Eleitoral vai pegar a ordem de preferência. Então, vamos dizer que no 1 ali, os 2 falaram que queriam ser chamados de A. Mas vamos dizer que no 2, aqui ele falou que seria o B
e aqui falou que seria o Z. Então, vai pegar aqui a ordem de preferência de cada um, tá bom? Para evitar a homonímia. A súmula número 4 do TSE trata a respeito do assunto e diz que, não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, defere-se do que primeiro o tenha requerido. Então, aqui no caso, o que ele fala? Olha, foi esse aqui que pediu primeiro, então esse aqui vai ser o primeiro, vai poder utilizar o A, já que ele que pediu primeiro. Tá bom? Isso aqui no caso de não ter tido acordo, no caso de acontecer todas aquelas questões lá, os dois são conhecidos pelo nome A, os dois já utilizaram do nome A, nenhum teve mandato eletivo, enfim, então se nenhum teve mandato eletivo e os dois são conhecidos pelo nome A, quem pediu antes é que vai ter essa prioridade. Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. Às vezes a pessoa na eleição proporcional quer utilizar o mesmo nome que o cargo majoritário está em disputa, o candidato está utilizando lá no cargo majoritário. Então isso aí pode acabar causando uma confusão. Em razão disso é que a Justiça Eleitoral indefere os nomes coincidentes com a eleição majoritária. Tá? A eleição majoritária, então, tem um peso maior nessa questão da variação nominal. Ele dá uma exceção aqui só, né? Na verdade, duas. Primeiro, que aquele candidato que esteja exercendo mandato eletivo. Então, vamos dizer lá que o vereador e o prefeito têm o mesmo nome, mas o vereador já está exercendo mandato eletivo. Ele pode continuar exercendo, pode continuar utilizando esse nome que ele sempre utilizou, não tem problema nenhum. Ou o tem exercido nos últimos 4 anos. Pode até ser que ele não esteja mais no mandato eletivo, mas ele já exerceu nos últimos 4 anos. Ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. Tá? Então, na verdade, são 4, né? 4 situações aqui. Aquela pessoa que exerceu o mandato nos últimos 4 anos, ou está no mandato atualmente, ou então concorreu em eleição com o nome coincidente, nos últimos 4 anos também. Em regra, lembrem, né, se a pessoa está relacionada a um mandato eletivo, ou então concorreu, ela pode ainda continuar utilizando. Se ela já utilizou, ela já é conhecida por aquele nome. Substituição após o prazo. O que acontece? Existe um prazo para submeter todos os registros, todos os pedidos de registro. E é possível que aconteça algum problema, algum impedimento legal, um falecimento, aconteça algum problema relacionado àquela pessoa, àquele candidato. E como a gente viu, as vagas, né, as possibilidades de você colocar pessoas para se candidatarem são limitadas. O partido político pode colocar 100% das vagas mais um. Então é limitado, o partido não pode colocar infinitas pessoas. Então vamos dizer que acontece um problema com uma das pessoas ali. O que ele vai fazer? Ele pode substituir, caso tenha acontecido algum problema com algum de seus candidatos. Então diz o seguinte, é facultado substituir candidato que for considerado inelegível. Olha aqui, primeira situação. Ou então renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro. Ou ainda se tiver seu registro indeferido ou cancelado. Requerido até 10 dias, então precisa ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial. Então, 10 dias do conhecimento, até 10 dias do conhecimento tem para poder substituir essa pessoa daqui. Existe um prazo máximo também, né? Porque também não... Imagina só a confusão que traria você poder substituir até tão perto da eleição. Então existe um prazo máximo de até 20 dias antes do pleito. Não pode ultrapassar, exceto no caso de falecimento. No caso de falecimento pode ser feito posteriormente. Então, inelegibilidade, renúncia, indeferimento, cancelamento de registro
até 20 dias antes do pleito, pode ser substituído o candidato. E aí, falecimento pode ser substituído depois. Importante aqui lembrar esse prazo, principalmente, de 10 dias para poder ser feita a substituição. Eleições majoritárias, decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos dos partidos coligados. O substituto pode ser de qualquer partido integrante, desde que o partido renuncie ao direito de preferência. Com relação às eleições majoritárias, se acontecer qualquer problema desses que a gente comentou, é possível que seja feita a substituição. No caso de partidos que estão coligados, aquele partido que teve o seu candidato retirado por algum motivo tem a prioridade de colocar um outro candidato. Tá? Então vamos dizer que a gente tem uma coligação do partido A, partido B, partido C, partido D. E aí os candidatos de A e C que estão concorrendo efetivamente. E aí vamos dizer que o de A aqui aconteceu algum problema com ele, ele não pode continuar. A prioridade é que A indique o outro, mas A pode renunciar também. E aí B, C ou D poderiam indicar o outro candidato. E aí também ele diz, olha, a decisão da maioria absoluta para definir essa questão. Substituição após o prazo. A gente falou que é possível. Primeiro, né? A gente falou dessa questão aqui da eleição majoritária. Tudo isso aqui a gente está falando antes da eleição, tá? Tudo isso aqui antes da eleição. Agora vamos ver caso aconteça depois da eleição. O que acontece se... vamos lá, nós temos o registro, tá? O registro. Depois nós temos o primeiro turno e depois nós temos o segundo turno. Isso aqui, então, em alguns casos, né? Nem sempre vai ter segundo turno. Mas vamos dizer que aconteceu algum problema entre o primeiro turno e o segundo turno. Isso é, já houve aqui, então, eleição. Nós já definimos quem foram as duas pessoas mais votadas. E aí nós vamos para o segundo turno. O que acontece se tem falecimento, desistência ou impedimento legal antes do segundo turno, nesse momento aqui? Convoca a pessoa que teve, ou a chapa que teve a maior votação. Então vai convocar quem teve a maior votação aqui. Então se acontecer algum problema aqui entre o primeiro e o segundo turno, você vai convocar quem teve o terceiro colocado. O terceiro colocado, tá bom? Então, inicialmente você tinha chamado o primeiro e o segundo, mas vamos dizer que aconteceu algum problema aqui, um falecimento do primeiro colocado, você vai chamar o segundo e terceiro para o segundo turno. Agora, existe uma exceçãozinha que se for o candidato a vice, o que se entende hoje, né, com relação à jurisprudência, com relação à doutrina, que se for um problema relacionado ao vice-candidato, porque no Brasil hoje a gente entende que a maioria das pessoas votam em quem está se candidatando a presidente, não a vice-presidente. Então, vamos dizer aqui que o vice aqui do primeiro colocado, ele faleceu. Se o vice do primeiro colocado faleceu, é possível que seja feita a substituição. Tá bom? Então, somente com relação ao candidato a vice. Se for o candidato titular que faleceu, aí você entende que ficou muito maculada aquela eleição, porque as pessoas votaram naquela pessoa específica. Tá? Então, aí realmente acaba existindo a convocação do terceiro colocado. Agora, vamos dizer, então nós temos registro, primeiro turno, segundo turno, e aí depois nós temos a diplomação. Tá? O momento da diplomação é quando você realmente declara quem ganhou ali de fato, tá bom? Então você declara de fato quem ganhou, é a diplomação. Vamos dizer que acontece um falecimento aqui. Falecimento após o segundo turno. Você já sabe quem ganhou, você já sabe a chapa que ganhou, de fato. E antes da diplomação. O efeito da diplomação é meramente declaratório. O que quer dizer que é meramente declaratório? Quer dizer que as pessoas aqui já tinham ganhado.
A diplomação não é o momento que você diz assim, você ganhou. Você só declara que você ganhou, você não constitui que aquela pessoa ganhou. São coisas diferentes. Você só está afirmando aquilo que já aconteceu na diplomação. Não é que você está fazendo acontecer, são coisas diferentes. O que faz acontecer, a vitória, de fato, acontece quem ganha o segundo turno. Você ganhou o segundo turno, você ganhou. Tá? A diplomação é um momento só para declarar isso formalmente. Então o que acontece? Se aquela chapa já ganhou, né, se aquela chapa, a chapa A, por exemplo, que é constituída lá do candidato A e do candidato B, vamos dizer que acontece um falecimento aqui do titular. O que acontece daí? É diferente de acontecer antes aqui. Se acontece entre o primeiro e o segundo turno, a gente já falou que vai chamar o terceiro colocado para poder participar. Só que aqui, que depois que já passou o segundo turno, a gente entende que a chapa já está eleita. Tá? Se a chapa já está eleita, a gente entende que quem vai assumir aqui vai ser o vice. Tá? Então percebam que a depender do momento em que acontece essa substituição, existem efeitos diferentes. Aqui a gente, depois do segundo turno, entende que a chapa já está eleita e, em razão disso, na verdade, só vai ser convocado aqui o vice para assumir. Sobre o cancelamento do registro, a gente viu aqui que existe uma hipótese de cancelamento. Veja bem aqui, deixa eu voltar aqui. Então, olha, o registro pode ser indeferido, né? Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é registro cancelado também. Qual que é a diferença de registro indeferido e cancelado? Registro indeferido é aquele que a Justiça Eleitoral entendeu que aquela pessoa não seguia os requisitos mínimos. Por exemplo, não tinha as condições de elegibilidade, né? Ela não tinha, por exemplo, filiação no prazo, não tinha domicílio no prazo, né? Enfim, não estava constando na convenção partidária, e aí o registro da pessoa vai ser indeferido. O cancelamento é outra história. Cancelamento é daquela pessoa que foi expulsa do partido. Até a data da eleição é possível que a pessoa tenha sido expulsa do partido. Às vezes ela não seguiu as regras do partido político e em razão disso ela foi expulsa. E aí, como quem tem o direito de submeter aquelas vagas, quem tem o direito é o partido e não o candidato, é possível que o partido então solicite a Justiça Eleitoral e aí a Justiça Eleitoral vai decretar o cancelamento do registro daquela pessoa. Lembrando que o registro, quem realiza é o partido político. Embora seja um registro individual de candidato, quem realiza é o próprio partido. O partido é que submete aqueles documentos, aqueles registros, tá? É diferente. Existe, lógico, o caso em que o partido não registrou e aí o candidato tem um prazo para submeter. Existe essa situação, mas, em regra, quem submete é o partido. O partido tem o direito àquelas vagas de candidatura. Então, em razão disso, é que se o partido solicitou o cancelamento, a Justiça Eleitoral simplesmente decreta o cancelamento. Agora, as disputas internas do partido político, dizendo que o candidato pode achar injusto que foi expulso do partido. Essa discussão não vai para a Justiça Eleitoral, vai para a Justiça Comum. Porque essa é uma discussão interna corporis do partido político. E discussão interna corporis tem um caráter cível e não um caráter eleitoral. Sobre a numeração, rapidamente, para cargos majoritários, a respeito de variação de numeração, como que vai ser definida a numeração? Para cargos majoritários, em regra, vai ser utilizado o número do partido. Então, vamos dizer lá que nós temos o partido que é o partido XX. Então, o candidato que for de cargo majoritário vai utilizar a numeração XX. Mas aí tem um adendo aqui, tá? Um cuidado aqui, que para senador vai ser o número do partido mais um algarismo. Isso aqui é interessante porque a legislação só fala assim, cargos majoritários vai usar o número do partido. Só que o que a gente vê é que os senadores concorrem sempre com o número do partido mais um algarismo. E isso tem acontecido em razão de resolução do TSE. A legislação em si diz cargos majoritários, 2 algarismos, que são o número do partido.
tá? Mas se você for observar, a gente vai ver que tem candidatos que é 1, 2, 3, né? O 13, 1, o 45, 1. Então a gente vai ver que são 3 algarismos para concorrer para senador. Isso ocorre em razão de resolução do TSE. Já foi questionado, inclusive, no TSE, se a pessoa poderia concorrer com 2 números para senador, já que a lei diz que são cargos majoritários, e lembrando que senador é um cargo majoritário, mas já foi entendido que a resolução do TSE define que são 3, tá bom? Então, com muito cuidado. Lei das eleições fala cargos majoritários concorrem com o número do partido. Mas aí a gente tem que lembrar que, no caso de senador, ele vai concorrer com o número de partido mais um algarismo. Mas se a prova estiver falando que os cargos majoritários concorrem com 2 algarismos, com o número do partido, você pode marcar que está correto, se falar que é de acordo com a lei das eleições. Então, é o seguinte, também os candidatos de coligação majoritária serão registrados com o número de legenda do respectivo partido, isso é, do partido que compõe a coligação majoritária. Então, mesmo no caso das coligações, a pessoa vai concorrer somente com 2 algarismos, que é o número do partido. Para deputado federal, será o número do partido mais 2 algarismos. Então, o número do partido, né? Então, partido, partido, algarismo, algarismo. Para Assembleia Legislativa, então, deputado estadual e Câmara Distrital, nós temos 3 algarismos. Então, deputado estadual, nós temos, então, partido, partido, deputado estadual e deputado distrital. Vá pensando numa escadinha. Cargo majoritário 2, que é o partido. Majoritário 2. E aí a gente pensa no Senado, tem menos pessoas, o Senado é um pouco mais elitizado. Então, você acrescenta um só. Então, partido, partido, depois Senado, que é um pouco mais elitizado, partido, partido, algarismo. Depois a gente desce um pouquinho mais, deputado federal, um pouquinho menos elitizado do que Senado. Então, partido, partido, XX. E aí depois, por fim, nós temos deputados estaduais e distritais, que aí sim nós temos partido, partido, XXX. E aí, para eleições municipais, resolução do TSE é que vai definir. Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior. E aos candidatos, nessa hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Então, a pessoa está concorrendo no mesmo cargo, ela tem o direito de pedir que seja utilizada a mesma numeração. Então, aquele senador, por exemplo, já concorreu a senador e o número dele lá era PP1. Então, ele vai pedir, vai solicitar e ele vai ter o direito de manter essa numeração, PP1, para ele poder continuar concorrendo com o mesmo número que ele já fez uma certa campanha com relação àquilo, enfim, e aí ele pode manter essa numeração, então. Tá bom, pessoal? A gente vai finalizando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, não esqueçam de mandar mensagem, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.